Olha para esse irmão e fala, não converse comigo. Balança ele mais forte e fala, não converse comigo, aleluia. Porque Deus vai falar. Peça aos irmãos que preste atenção. Os obreiros, fiquem atentos. Agora não é hora. Peço a todos os irmãos a atenção agora. Porque Deus vai falar poderosamente com a tua igreja. Amém? Nós estamos vivendo dias, irmãos, que ouvir a verdade de Deus virou ofensa. A verdade de Deus, irmão, ela virou ofensa. Hoje o povo não suporta mais ouvir a palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias não suportarão mais a sã doutrina. E por que o diabo faz isso, irmão? Por que Satanás faz isso? Porque, irmãos, olha para esse irmão e fala, a tua alma, balança ele mais forte, a tua alma tem valor, irmãos. E é uma guerra, irmãos. O diabo e Deus guerreando pela tua alma. Deus quer te levar para o céu. O diabo quer te levar para o inferno. E hoje em dia, irmãos, aleluia, nós estamos vendo os pastores que virou encantadores de bode. Pastores que não querem mais ministrar a verdade. Uns porque já estão cansados. Uns porque já resolveu largar a mão mesmo. Outros porque são falsos profetas mesmo. O falso profeta, irmão, né, é nada mais, nada menos do que um pastor que prega o evangelho sem cruz. Aleluia. E estamos vivendo dias difíceis, a qual os rebeldes têm se aumentado no mundo. Você pode ver, irmãos, que quando você ministra a verdade de Deus hoje é motivo de processo. É motivo de gente sair da igreja. É motivo de gente se desanimar. Mas olha para o seu irmão e fala, Jesus, balança ele mais forte, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quem é que quer ir por Jesus aí? Levanta a mão da glória a Deus. Arrumado aqui no microfone também. Aleluia. E hoje eu quero ensinar sobre exortação e o amor de Cristo. A Bíblia diz, irmão, aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu e você tenha vida e vida em abundância. Irmãos, quando Deus ama, aleluia, Ele te projeta. Olha para esse irmão e fala, Deus te projetou, aleluia. Está ruim esse microfone, meu filho. Aleluia. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, e quando Ele ama, aleluia, Ele te projeta. Olha para esse irmão e fala, você é projeto de Deus, aleluia. Jeremias 1:5, aleluia. A Bíblia diz que antes que fosse formado no ventre, eu te conheci, te santifiquei e te dei as nações por profeta. Deus, irmão, aleluia, Ele não te projetou para você ser um crente de banco. Ele não te projetou, irmãos, para você ficar morto. Ele não te projetou para você ficar parado. Ele não te projetou para você ficar em cima do muro. Ele não te projetou para você ser um crente meia boca. Mas Ele te projetou para você ser um profeta de Deus. Quem é profeta de Deus aí, levanta a mão da glória a Deus, aleluia. Você é profeta de Deus, você é vaso de Deus, você, aleluia, é uma atalaia. De quem é atalaia aí, aleluia? Cadê os atalaia de Deus aí, aleluia? Você é atalaia de Deus na terra. Agora presta atenção. Deus amou e o que Ele fez? Ele entregou. Quem ama a Deus aí, levanta a mão e dê glória a Deus. Olha no olho desse irmão e fala, o que você tem entregado? Aleluia. Porque quem ama, entrega. Deus, irmão, a Bíblia diz que Ele amou, então Ele entregou. A Bíblia diz que Ele entregou o que era mais precioso, o seu Filho unigênito. Nós, irmãos, é o que Jesus diz, muitos me honram com palavras. Tem gente que diz, eu amo Deus, eu sou de Deus, eu tenho Cristo no coração. Mas isso é só nas palavras, porque na prática mesmo não tem nada. Não limpa uma igreja, não evangeliza, não ora, não ajuda na obra.
não vem para os ensaios, aí diz que ama Deus. Não vem para ensaio, não vem para consagração, não vai para monte, não limpa a igreja, não coloca o copo. Quando vai tomar água, esse pastor, o que está fazendo com o meu dízimo? Cadê o copo aqui? Não faz nada. Pergunta, aí ainda tem a cara dura de dizer que é servo. Olha para esse irmão, você é servo mesmo? Aleluia. Aleluia. Marcos 10, 44, a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio apenas para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu discordo quando o pastor fala que ovelha gera ovelha. Pastor também gera ovelha. Sabe por quê, irmão? O pastor dos pastores, a Bíblia diz que ele sai para o campo para evangelizar. Ou seja, vai gerar ovelha. Ele ganha uma multidão de almas para Jesus. Ele também não fica só engordando a sua pança, não, irmão, aleluia. Ele também sai para o campo para fazer a obra. Aleluia, que tem gente que é assim, eu sou pastor, não vou fazer a obra. Eu sou pastor, não vou limpar a igreja. Irmão, Jesus, pastor, lavou os pés de Pedro. Jesus, pastor, aleluia, foi para o campo evangelizar. Jesus podia entrar, irmãos, com as melhores honrarias em Jerusalém. Ele entra com a jumenta. Aleluia. Ele entra simples. Jesus vai na casa de Zaqueu, aleluia, quando todos tinham vergonha de entrar na casa de um publicano ímpio. Jesus estava do lado, irmãos, das prostitutas, a qual, aleluia, naquela época, e até hoje, aleluia, todos se envergonham, mas Jesus foi atrás do pecador, porque a Bíblia diz, aleluia, que os sãos não necessitam de médico, aleluia, mas sim os doentes. Jesus foi o maior servo que tem, e ele ainda disse para Pedro, Pedro, se eu não lavar os teus pés, aleluia, tu não tem parte comigo. Irmão, aleluia, Jesus está dando um exemplo de humildade para os discípulos. Pergunta para esse irmão aí, se você não é humilde, você está enrolado com Deus. Aleluia. Porque para andar com Deus tem que ter humildade. A primeira característica que Deus dá de quem é povo dele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está falando, se é meu povo tem que se humilhar. Se é meu povo tem que orar. Se é meu povo tem que buscar. Buscar é intimidade. Se é meu povo tem que se consertar. Porque, irmãos, Deus não vai sarar a terra se não tiver conserto. Deus não vai sarar a tua casa, o teu ministério, o teu casamento e as tuas finanças, se não houver conserto. Olha para esse irmão e fala, conserta a tua casa, aleluia. Balança ele mais forte e fala, conserta a tua casa. Aleluia. Deus vai começar a consertar a casa de crente aqui, aleluia. Deus vai começar, aleluia. O vaso na mão do oleiro, Deus está entrando na tua casa, na tua chamada, no teu ministério, e Ele vai trazer conserto. Aleluia. Jesus gerou tanta ovelha que Ele começa pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele gerou tantas ovelhas que falou para Pedro, larga o que você está fazendo, que eu farei de você pescador de homens. Ele levantou tantas ovelhas que ele levantou 70 discípulos para fazer a obra do Senhor. Jesus, além de levantar, ele ainda delegou para que esses outros multiplicassem. Aleluia. Esse negócio de pastor falar que pastor não gera ovelha, é para justificar a sua preguiça de visitar a ovelha, de sair no campo para fazer a obra, para fazer o ID. O ID do Senhor é para o pastor, é para o apóstolo, é para o bispo, é para o missionário, é para a dançarina, é para o cantor, é para todos. Quem vai fazer o ID do Senhor aí, aleluia? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Aí eu quero fazer uma pergunta. Quem é a vaso aí de Deus aí? Levanta a mão da glória a Deus. Jeremias 18. A Bíblia diz que nós somos um vaso na mão do oleiro. Olha o processo do vaso. Primeiro, Deus vai te amassar. Eu não entendo muito desse negócio de
saia. Não, mas o primeiro processo é, Deus, olha para esse irmão e fala, Deus vai te amassar, aleluia. Quem é vaso aí, levanta a mão da glória a Deus. Pergunta esse irmão aí, você é vaso mesmo? Aleluia. E olha só, irmãos, o vaso está na mão do oleiro. O oleiro é Deus. O oleiro é o próprio Deus. E o que é que ele faz? Ele vai te amassar. Para quê, irmãos? Ele vai abater o seu ego, ele vai abater o seu orgulho, ele vai abater o seu eu. Aleluia. Ele vai tirar todos os carrapichos, ele vai tirar todas as manias. Sabe aquele crente cheio de mania? É do meu jeito, é da minha forma, é do jeito que eu quero. Se não for do meu jeito, eu saio. Se não for do meu jeito, eu entrego. Se não for do meu jeito, eu... Deus, irmão, ele vai te moldar e ele vai colocar você do jeito que ele quer. Pedro, irmão, aleluia, era um homem testa dura. E olha o tanto que Pedro foi moldado. Andando com Jesus no Getsemane, depois de tudo que Jesus fez, de todas as maravilhas que Jesus fez, Pedro ainda estava querendo fazer as coisas do jeito dele. Até o ponto que Jesus chega na hora certa e fala, Pedro, quem fere com espada será ferido. Não vai ser com as suas armas que você vai andar comigo. Mas nas armas de Jesus, olha só, irmão, depois de Pedro convertido, um homem morre de cabeça para baixo, porque não se acha digno de morrer igual mestre. Aleluia. O homem antes de Cristo, antes de ser moldado, nega Jesus 3 vezes. Mas depois de Jesus moldar, aleluia, ele fala, pode tirar minha vida. Porque, irmãos, Deus vai te ensinar a você amar a Deus. É por isso que ele primeiro vai te amassar, depois vai te moldar. Esse moldar, sabe o que é? Deus vai tirar. Porque nesse moldamento, Deus começa a tirar a massa. Ou seja, você começa a ter percas, como teve Jó. Os varões no que eu estou aqui, ensina a ter o caráter igual a Jó. O que Deus vai fazer? Vai fazer ter perca. Pergunta esse irmão, está preparado para as percas? Aleluia. Balança ele mais forte, está preparado para as percas? Aleluia. Deus faz, irmão, nós termos perca, e isso é Bíblia. Aleluia. Jó, irmãos, ele começa a perder uma coisa, uma atrás da outra. E o próprio Satanás, ele fala, deixa eu tirar para ver se ele vai continuar. Eu quero falar uma coisa para você. Se você tem chamado, irmão, na obra de Deus, pode ter certeza, como 1 mais 1 é 2, Satanás vai tocar no que você mais ama. Ele vai tocar naquilo que você mais tem medo de perder. É por isso que o próprio Jesus disse, quem ama pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê, irmãos? Porque os pastores estão interessados só na sua lã. Mas o pastor de verdade, ele vai te confrontar, porque ele não quer ver a sua lã no inferno. Ele quer ver a sua lã no céu. Quem quer ir para o céu aí, levanta a mão, dê glória a Deus. Aleluia. Então Deus vai te moldar. Terceiro, você vai para a fornalha. Ah, meu amigo, e a fornalha da aflição, irmãos, é onde a gente sente as dores na alma. Quantas dores na alma eu senti para estar aqui, irmãos? Quantas fornalhas eu passei hoje para estar aqui? Sabe por quê, irmãos? Deus fez eu passar por fornalhas? Porque, irmãos, amanhã, que é hoje, tem irmãos aqui que passam por fornalha. Quando eu for aconselhar, eu falei, irmão, eu sei que você está passando. Deus, ele te dá experiência, aleluia, para amanhã, quando você estiver pastoreando, amanhã, quando você estiver fazendo uma obra, aleluia, você saber o que o outro irmão está passando. É por isso que Deus te dá experiência. Irmãos, eu não conheço nenhum homem de Deus, até dessas igrejas liberais, que hoje estão pastoreando, sem que não esteja passado por uma experiência. Até dessas igrejas aí que pode tudo, irmão. Todo pastor, ele já teve uma grande experiência. Por isso, irmão, aleluia, que Deus permite você ter percas. Por isso que Deus permite você ter dores de parto. Quem já teve filho normal aí?
É uma dor desgramada, né? Pastor ele disse que não é uma dor desgramada, irmão. Mas quando o menino nasce, não é só alegria, irmãos? Aleluia. É isso que acontece na minha e na tua vida. Nós passamos por dores de parto, aleluia, fornalha. Mas olha para esse irmão e fala, depois da dor, aleluia, a bênção vai chegar, aleluia. Quem crê que a bênção vai chegar aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Quarto, irmão, aleluia, vai passar pelo teste da experiência. Porque depois que o vaso vai para a fornalha, para onde ele vai? Espera. Irmãos, aí o salmista Davi vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Tem gente, irmão, que ora a Deus, Deus responde na mesma da hora. Tem gente que ora a Deus, Deus responde no outro dia. Mas tem gente que vai orar a Deus e vai ser igual o paralítico do tanque de Betesda. 38 anos esperando. Tu já imaginou, pastor Will, pastor Manão, 38 anos esperando por um milagre? Mulher do fluxo de sangue, igual foi falado aqui, 12 anos esperando por um milagre. Olha para esse irmão e fala, tenha paciência, aleluia. E o pior, irmãos, é que quando nós não temos a paciência, o que é que Deus faz? Deus joga nós na fornalha para nós aprender. Deus, quando a gente não tem paciência, aí é que Ele vai dar prova mesmo, aleluia. Porque Romanos 5,3 a Bíblia diz, aleluia, que a tribulação traz a paciência. Porque, irmãos, Deus não quer ninguém em cima do muro. O que tem de crente cheio de porquê nas suas cabeças? Crente que está cheio de porquê, crente que está cheio de dúvida, crente que não sabe o que quer, crente que não tem uma direção. Eu pergunto, quem é filho de Deus aí? Levanta a mão e dê glória a Deus. Romanos 8,14 a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Só que hoje as pessoas não querem ser guiadas, Monil, pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai te guiar por uma porta estreita. Irmãos, esse culto aqui estava correndo, e eu estava sentindo tanta presença, eu falei, Jesus, não me deixe ficar. Irmãos, a volta de Jesus está tão perto. Nós nunca tivemos tão perto da volta de Jesus. Nós somos a geração do arrebatamento. Eu tenho uma conjectura comigo, irmãos. Está aí meu filho, irmãos. Eu não sei, irmão, se vai dar tempo de eu ter neto, de eu ver esse menino crescer. Irmãos, eu tenho uma conjectura que não passa de 20 anos a volta de Jesus. É uma conjectura que eu tenho comigo, irmãos. Porque tudo já se cumpriu. E o avanço, a Bíblia diz em Mateus 24,14, quando o evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Com esse avanço da tecnologia, está cada vez mais fácil a palavra de Deus chegar em todas as nações. E tem chegado, irmão. Irmãos, aleluia, já tem lugares aí que não estão aceitando dinheiro. Vocês não estão vendo não, irmão? Está óbvio que a volta de Cristo vai chegar uma hora, irmãos, que para você comprar, para você beber, daqui a pouco vai sair do celular e vai para a mão e vai para a testa. E a Bíblia mesmo diz que é a marca da besta. Olha para esse irmão e fala, você está esperando o quê para se posicionar? Aleluia. E é por isso, irmão, que o próprio Jesus diz, aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque a Bíblia mesmo está dizendo, irmão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. A Bíblia diz que os cuidados deste mundo sufocam a palavra de Deus e fica infrutífera. O pecado está se alastrando de uma forma devastadora. Os pastores, irmãos, cada vez mais os pastores estão, sabe como numa guerra, recuando. E os que estão sobrando, estão sofrendo porque estão lutando meio que só. Olha para esse irmão e fala, você é o justo que sobrou, irmão, aleluia. Você é o justo que vai guerrear, aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 9,
Não vos conformeis com essa geração incrédula, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Cadê os profetas aí, aleluia? Cadê o João Batista aí que vai denunciar o pecado? Eu quero dizer para a igreja, Jesus não mudou, o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus eternamente. Quem acredita nesse Deus aí? Quem acredita? Esse Deus, ele vive. O problema é que nós estamos vivendo um tempo, aleluia, que o povo não suporta mais ouvir o não de Deus, aleluia. É igual o Eliseu pregou em suas mensagens, eu achei interessante. Vou até parafrasear o que ele falou, aleluia. Deus disse não para Adão: não comerás do fruto. E quando Adão come do fruto, Deus fala: não ficará mais no jardim. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele perdoa os nossos pecados. Só que o pecado tem consequência. Por mais que nós estamos na época da graça, porque hoje o povo está colocando a graça como irresponsável, como se a graça fosse justa, como se a graça e o amor de Deus fosse patrocinar os seus erros. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: a graça e o amor de Deus não é patrocínio para o seu pecado. A graça e o amor de Deus é a oportunidade para você mudar de vida. Quem quer mudar de vida aí? Levanta a mão de glória a Deus. A graça não vai patrocinar o seu erro. Quando a mulher adulta vem até Jesus, Jesus diz: quem não tem pecado. Aleluia. Só que Jesus chega para aquela mulher, ele não a julga, mas ele exorta. Ele diz para ela: vai e não peques mais. Jesus, ele não deixa de exortar, porque ele não vai abrir mão da palavra. Irmão, se você não aguenta ouvir o não de Deus, você não é filho, você é bastardo. Porque Deus disse não para Adão, Deus disse não para Moisés: Moisés, não entrarás na terra. Deus disse não para Davi: por causa do teu adultério, a espada não vai sair da tua casa. Deus disse não para Jó: eu só falo com você depois que a prova acabar. Deus disse não, aleluia, para o maior plantador de igreja, que foi o apóstolo Paulo: eu não vou tirar o espinho da tua carne. Mas hoje as critaiadas só querem ouvir sim de Deus. Por isso que fica escravo desses pastores desigrejados e de igrejas neopentecostal. Que os pastores, venha, você que está não sei o quê, você que tem isso, você que tem aquilo, venha participar que Deus vai dar a benção. Mas e se Deus pode dar a benção, mas e se Deus resolver falar não para você? Pergunta para esse irmão: se Deus falar não para você, você vai continuar servindo a Deus? Deus disse não para Jesus. Aleluia. Não apartarei o cálice de ti. Meu irmão, se Deus disse não para Jesus, tem alguém aqui melhor que Jesus? Tem alguém aqui melhor que Jesus? Aleluia. Se tiver, fala aqui. Tem alguém aqui? Quem tiver melhor que Jesus aqui? Aprenda a ouvir o não de Deus, irmão. Aleluia. Só que hoje as pessoas, elas desprezam a exortação. É por isso que muita gente na igreja despreza o pastor, porque não aguenta ouvir a verdade. É por isso que muita gente ama os pregadores de quarta e quinta e não ama o pastor, por quê? O pastor, ele vai falar aquilo que tu não quer ouvir. A Bíblia diz, aleluia, o que despreza a correção não é filho, é bastardo. Não sou eu que estou dizendo, é Bíblia. Olha para esse irmão e fala: é Bíblia, aleluia. É Bíblia, aleluia. A exortação te conduz à santificação. E olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos. Irmão, se é cheio de contenda com o irmão, prepare para abaçar o diabo. Se você, irmãos, odeia o seu irmão, aleluia,
A Bíblia diz, aleluia, se você ama apenas aqueles que vos amam, os publicanos faz isso. Você não ama seu irmão não, irmão? Aleluia. Prepare para abraçar o cão. Porque a Bíblia diz que se você não perdoa o seu irmão, Jesus também não vai te perdoar. Você que é cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de raiz de amargura, não pode ver o outro irmão que vira a cara. Meu irmão, aleluia, prepare para abraçar o diabo. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. Se você duvida, procura no Google aí. Jesus disse, quem não perdoa o seu irmão, Jesus também não vai te perdoar. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Irmão que odeia irmão. Irmão que vira a cara para outro irmão. Irmão que tem ódio do outro irmão. As pessoas podem até nos odiar por conta da palavra. Tem muita gente que me odeia por conta da palavra. É a Bíblia que está dizendo. Mateus 10, 22. E odiar de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será... Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos falarem bem de vós, porque assim fizeram com os falsos profetas. Jesus era odiado por conta da palavra. Os fariseus fez um montinho contra ele, mas Jesus amava eles. Jesus até chamou eles de cobra, raça de víbora, mas Jesus amava os fariseus. Deus deu oportunidade para eles. João Batista perdeu a cabeça por conta da verdade. Irmão, que evangelho é esse que o povo acha que está vivendo? Vamos para a Bíblia? Vamos. Vamos para a Bíblia. Está aqui o pastor, eu conheço a Bíblia. Qual foi o fim de João Batista? Decapitado. O fim de Jesus na cruz. Estevão, apredejado. Pedro, aleluia, morreu de cabeça para baixo. Isaías, cerrado ao meio. Olha como que os homens de Deus morreram por conta da verdade. Aí olha o que a Bíblia diz, Lucas 6, 26, abre aí para os irmãos verem que não é eu que estou falando, é a Bíblia, porque eu prego Bíblia, irmãos. Lucas 6, 26, ai de vós, quando todos falarem bem de vós, porque assim fizeram com os falsos profetas. Vamos lá. Está todo mundo batendo nas tuas costas? Ah, meu amigo, então você não está pregando a verdade, não. Ah, não, me desculpa. Está todo mundo te amando? Está todo mundo batendo nas tuas costas? Então você não está pregando a verdade, não. Porque eu digo uma coisa, Jonathan. A partir do momento que você começar a pregar a palavra de Deus, meu irmão, pode esquecer. Você vai perder um monte de seguidores. Uma palavra igual a essa não dá agenda. Uma palavra igual a essa não dá seguidores. Uma palavra igual a essa não dá dinheiro. Uma palavra igual a essa não gera muita ovelha. Uma palavra igual a essa, muitos torcem o nariz para tu. Só que eu tenho aprendido uma coisa, irmão. Quem não pode torcer o nariz para mim é Deus. Quem ama Deus aí, levanta a mão da glória a Deus. Jesus estava pregando um discurso duro. Jesus, viu, irmão? Estava pregando um discurso duro. E aí, Pedro chegou assim, pastor William, para Jesus e falou, Jesus, duro é esse discurso. Quem o pode suportar? Jesus falou para Pedro, se quiser ir, Pedro, pode ir. Pega a sua turma, pode ir. Vai todo mundo embora. Aí, Pedro falou assim, não, Jesus, para onde eu irei? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Irmãos, eu tenho aprendido cada vez mais. Pregue a palavra. O mundo está, o pau está quebrando. Eu tenho aprendido, irmão, vou pregar a palavra. Ainda que eu perca a cabeça, ainda que eu seja degolado, ainda que muitas pessoas podem me odiar, mas eu vou pregar aquilo que Jesus ensina. Porque eu até profetizei aqui a chave para Deus abrir a porta para o povo. Porque Deus também é um Deus que abre porta. Mas Deus também é um Deus que desce a lenha. Porque Ele mesmo disse que não veio trazer paz à terra. Ele veio trazer espada. Cadê os missionários? Levanta a sua Bíblia aí, aleluia. Levanta a sua Bíblia, os missionários de Deus aí, aleluia.
Deus te deu espada para você guerrear. Aleluia. Deus te deu espada para você ir para a marcha. Cadê os soldados que vão para a marcha aí? Aleluia. Cadê os soldados da marcha aí? Aleluia. Deus te chamou para a marcha. Aleluia. Seguir a paz com todos. Nós temos que ter paz com todos, irmão. Ainda que muitas pessoas te odeiem. Pode, irmãos, aleluia. Um monte de gente aqui odiar o pastor Manuel, mas o coração dele está em paz. Por quê? Porque ele está fazendo a parte dele, que é pregar a palavra. Agora, o que não pode é a gente ficar com ódio e picuinha com o irmão por causa de besteirinha nossa, de coisinha nossa. Isso aí Deus não aprova. Porque uma coisa eu tenho aprendido, irmãos. Deus, ele não vai honrar a sua verdade. Porque tem gente que Deus, eu falo a verdade, a sua verdade, Deus não vai te honrar, não. Deus, ele não vai te honrar na sua verdade. Ele vai te honrar na verdade dele quando você tiver humildade. Quem tem humildade aí, levanta a mão e dê glória a Deus. A santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Palavra santificação no hebraico, kadosh. Aleluia. Que quer dizer separado. Irmãos, o salmista Davi vai dizer assim, pastor William, aleluia. Como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119, versículo 9. Guardando a palavra no seu coração, para não pecar contra ti. Provérbios 3, irmão, aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Lembra quando Deus fala para Moisés, Moisés, manda todo mundo jejuar, até os cachorros. Minha esposa gosta de botar os cachorros para jejuar, bota até os animais. Todo mundo jejuou, até de sexo, irmão, fez jejum total, para falar com Deus. E quando Deus se apresenta ao povo, o povo fica com medo. O povo fica com medo. Aí, irmãos, olha só. Acã, toda aquela turma lá, fala, Moisés, fala você com Deus. E aí, quando Deus falar com você, você fala com nós. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Sabe por que Deus fez isso, irmão? Aleluia. Porque a voz de Deus tem um peso. Ouvir a voz de Deus tem um peso. Por isso, irmão, que eu, se eu fosse você, eu orava pelo seu pastor. Isso aqui parece que é baixo, mas não é, irmão. Está aqui, irmão, altar é lugar de sacrifício. Irmãos, todo dia o pastor, ele se sacrifica. Por quê, irmão? Ele vai dar conta disso aqui tudinho. Eu digo uma coisa para a igreja. A Bíblia diz que a salvação é individual, mas para o pastor não é. Porque se eu resolver sair fora, meu irmão, o sangue vai tudo para mim. E é por isso que eu falo, Deus vai cobrar o sangue do pastor Manuel, porque de mim mesmo não vai não, estou fora. De mim mesmo não, meu irmão. Eu falo o que Deus manda, mesmo que saia quem quiser sair. Por quê, irmãos? Porque eu não posso vir aqui e pregar, irmão, Deus vai abençoar vocês. Como eu queria, irmãos. Eu peço para Deus, irmão. Eu juro para vocês, eu peço, Deus, me dá uma mensagem, como o Senhor me dava quando eu era itinerante. Mas não, irmão. Eu era conhecido, irmão, como tocha. Por quê? Porque eu era itinerante, não precisava pregar essas mensagens duras. Mas aí, quando você vira pastor, morre. Quem é mãe aí? Levante a mão as mães. Vocês não tem que dar taca nos filhos de vocês? Não tem? É direto, né? E se não der taca? Pois é, irmão, é a mesma coisa o pastor. Se eu não der ataque, irmão, o conselho do telado de Deus do céu vem para cima de mim. Aleluia. Olha para esse irmão e fala, se Deus te exorta, é porque Ele te ama. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Dê glória a Deus. Levante as suas mãos para o céu todo dia.
que Deus está te exortando. Bota isso na sua cabeça e eu encerro essa mensagem. Bota isso na sua cabeça, irmão. O dia que Deus parar de te exortar, Ele já te entregou na mão do diabo, irmão. Você já não é mais filho, já é bastardo. Teve uma vez que eu fui orar para um jovem, irmão, esse jovem, todos os pastores ficavam no pé dele, todos os pastores falavam de Deus para ele. Só que esse jovem nunca ouvia, ficava na igreja no mundo, 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 igreja no mundo. Irmãos, nunca tinha acontecido isso comigo nos meus evangelismos. Estava eu e a pastora evangelizando, minha antiga pastora. Quando eu cheguei nesse jovem para orar, eu fui levantar minha mão, o Espírito Santo, não ore mais. Deus já tinha rejeitado. 2 semanas o jovem morreu. Olha para esse irmão e fala, não joga a oportunidade fora. E Deus está mandando dizer, irmão, não joga a oportunidade fora. O amanhã pode ser tarde demais. Então, irmão, dê glória a Deus que você tem líderes e tem pastores que te exortam. Porque se Deus está te exortando, isso é sinal que Ele está vendo vida. O dia que Deus não te exortar, irmão, já era. Uma vez eu estava, um jovem, ele estava com aqueles aparelhos de choque, né? Aí, pum, dava aquele choque assim, pá. Aí o cara dava aquele supapo assim, e dava. Chegou uma hora que os médicos falaram, não tem mais jeito. Assim é a verdade de Deus, irmão. Chega uma hora, quando Deus não vê mais sinal, Deus, ó, não deixa para amanhã não, irmão. Não fica brincando com Deus não. Não brinque com Deus, porque Deus, Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Amém? Vamos colocar de pé.